No livro de Apocalipse, capítulo 2, nós estamos com o estudo das 7 igrejas do Apocalipse. E a primeira igreja que nós estudamos, que é a terceira, foi Pérgamo, que foi terça-feira passada. E nós vamos estudar, portanto, alguma coisa da primeira carta escrita à igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1 a seguir, Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, isto é, o Senhor mandando João escrever. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, que são os pastores, e também anda entre os 7 candelabros de ouro, que representa as igrejas. Conheça as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores, isto é, mentirosos. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Segue a carta. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no primeiro ato, no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu odeio também. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oremos. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, meu Pai. Que Teu Espírito Santo venha falar no nosso coração esta noite. E que tudo que seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. A Tua palavra diz que a palavra, ela não é revelada, ó Deus, àqueles que não Te amam. Ela é revelada àqueles que Te amam, àqueles que Te servem, meu Pai. Portanto, traz a revelação, que o Teu Espírito Santo possa trazer nesta noite a revelação da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Sentai-vos, amados. Meus amados irmãos, esta carta que foi enviada às 7 igrejas da Ásia. Esta primeira carta, ela foi enviada a uma cidade chamada de Éfeso, porque Éfeso era a capital ali da Ásia Menor. Como eu havia falado, a carta foi escrita por João, precisamente no ano 95 depois de Cristo, e ali o imperador Domiciano, que era um imperador cruel, ele reinava e ele perseguia os cristãos. Vale ressaltar que esta carta, ela foi escrita de uma ilha chamada Ilha de Patmos, que não ficava naquela região, era uma ilha da Grécia, aonde mandavam para lá os piores, que eram contra o Império Romano. E a Bíblia diz que nosso irmão João, ele foi enviado à ilha de Patmos. Qual foi o seu pecado? Qual foi o seu erro, irmão Itomar? É porque ele professava a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Esta carta enviada, meus amados irmãos, a esta igreja, que passou por tantas lutas, tantas dificuldades, e vale ressaltar que a igreja ali em Éfeso, pelo menos tiveram 2 pastores que passaram por ali. O primeiro foi o nosso amado irmão Paulo, e também esta igreja teve também o nosso amado irmão João, que teve, portanto, a revelação. A igreja de Éfeso era uma igreja bem ensinada. Imagina, meus amados irmãos, uma igreja onde tem como membro da igreja a mãe de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor foi crucificado, ele disse a Maria: Maria, está aí o teu filho, se dirigindo a João, e disse: João, está aí a tua mãe. Aí depois que Jesus morreu, e ao 3º dia ressuscitou, começou a perseguição contra a igreja, e o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando a gente faz a contagem daqueles que estavam seguindo a Jesus, era em torno da igreja, em torno de 500, que isto é registrado também nas Escrituras. Mas desses 500, a perseguição foi tanto em Jerusalém, que apenas permaneceram 120 e ficaram em Jerusalém. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo vos concedia que falasse. Homens que eram medrosos, homens que tinham medo do Império Romano, e todos aqueles 120 irmãos, irmão Ianes, depois que foram batizados, ficaram ousados, cheios da unção de Deus, cheios da graça de Deus, cheios da autoridade de Deus, porque assim, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que busca a presença de Deus, ele tem autoridade no mundo espiritual. Eram pessoas que oravam, Deus abençoava. A Bíblia diz que havia tanto poder naquela igreja, que quando Pedro ia passando, e a sombra de Pedro, quando ela alcançava os doentes, as pessoas eram curadas. Tal era o poder. A Bíblia diz que Pedro e João, esse João, estavam entrando na porta chamada Formosa, e havia um homem chamado que estava ali desde nascença, e ele disse: olha, me dá uma esmola. E Pedro disse: nós não temos prata, nós não temos ouro, depois de serem revestidos do poder de Deus, mas o que temos, isto nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mas o homem não levantou. Não sei se faltou fé a ele, mas o que a Bíblia diz que a fé de Pedro era tão grande, daquilo que ele havia determinado, isto é, na unção de Deus, que ele disse assim: ele não se levantou, mas está aqui quem tem a autoridade de Deus. A Bíblia diz que Pedro tomou pela mão direita e disse: olha, levanta e anda. E aquele homem andou e começou a glorificar a Deus. Eu estou falando desse tipo de crente, que eles desafiavam o Império Romano, e ele dizia: olha, você tem que se dobrar a Domiciano, está aqui a estátua. E os crentes disseram: de forma alguma, nós nos dobramos àquele que é o dono do universo, aquele que ao 3º dia ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou, e nós damos testemunho dele, porque por 40 dias ele esteve entre nós, e nós podemos testemunhar. Era esse tipo de crente que tinha na igreja em Éfeso. Mas tinha um problema na igreja, como toda igreja tem problema, meus irmãos. É igreja feita de seres humanos, é como família, não existe família perfeita. A igreja, ela é santa e imaculada, mas tem problemas na igreja. Havia um diácono naquela igreja, que ele era tão influente, ele queria ser mais do que os apóstolos. Era um homem chamado Nicolau, que era um diácono, e aquele homem colocou na igreja, colocou na cabeça dos irmãos, que aquele negócio que Paulo falava, que aquela história dos apóstolos, que não tinha nada daquilo, que eles não tinham visto Jesus, e começou a trazer dúvidas no coração do povo. E a Bíblia diz que ele criou um grupo tão poderoso, que ele tinha um grupo das 7 igrejas, ele tinha um grupo lá em Pérgamo, porque eu também odeio
os nicolaítas, e essa turma também, irmão Alex, estavam também lá em Éfeso. Eles causavam divisão na igreja, causavam, meus amados irmãos, divisão na igreja. E a Bíblia diz que o Senhor não habita em divisão. Ele não respeitava Nicolau, aquele a quem Deus havia colocado na frente da igreja. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que esses homens, eles eram simples, mas eram cheios do poder de Deus. Agora, irmão Itomar, imagine uma igreja. Vamos voltar para a igreja de Éfeso. A igreja está presente em Éfeso. E quando a igreja, que não era uma igreja como essa, os irmãos se reuniam nas casas. E quando aqueles irmãos reuniam, tinha quem lá? A mãe de Jesus, Maria. E os irmãos podiam conversar: Maria, me diga aqui como foi a infância de Jesus. Me diga, Maria, me conte aqui, Maria. É verdade que o anjo Gabriel falou com você? Falou. Era esse tipo de igreja. Homem cheio da unção de Deus, homem cheio da graça de Deus. Agora tinha um desafio na igreja em Éfeso. É porque era a capital da Ásia Menor. Eles haviam construído naquela cidade uma grande estátua para uma deusa chamada Artemis, que era a mesma deusa Diana. A Bíblia diz que Paulo, quando foi visitar aquela cidade, ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus, que ele começou a pregar, ele começou a testemunhar. E a Bíblia diz que os feiticeiros, eles se convertiam. E na verdade, quando Paulo falava, aquelas pessoas deixavam todos atônitos, porque Paulo disse assim: eu me encontrei com ele. Paulo dizia: eu me encontrei com ele. E alguém diz: você se encontrou com quem? Esse: eu me encontrei com o dono do universo, Deus Todo-Poderoso. Ele me apareceu no caminho, quando eu estava perseguindo os cristãos, e a glória do Senhor era tão grande, que brilhava mais do que a luz do sol em pleno meio-dia. Este homem era cheio do poder de Deus. Então esta igreja, ela era formada desses irmãos, mas havia perseguição contra a igreja, porque Domiciano, que era o imperador, que esse imperador, último imperador, pelo menos do que a gente vê, que era uma família dos Flávios, eles reinaram do ano 69 ao ano 95. E justamente foi neste ano que foi escrito essas cartas às igrejas ali do Apocalipse. Estava aquele homem diante do imperador. Meus amados irmãos, nós não passamos ainda por perseguição. A gente não passou. Irmãos, não, a igreja está perseguida. Não, não. Está bom demais. A gente pode pegar uma caixa de som, pregar o evangelho em qualquer lugar. A gente pode testemunhar em qualquer lugar. Mas vá para a China, vá para a Coreia do Norte, bote uma caixa de som e comece a dizer que Jesus é bom. Vai ver o que vai acontecer. A Turquia, que é esse país que está aí hoje, que essas 7 igrejas estavam na Turquia. Vá para a Turquia dizer que Jesus é bom, porque quase 90% da população são muçulmanos, e quem professar o nome de Jesus vai ser morto em praça pública. O que acontece? Que a gente vive numa posição muito cômoda. Nós já começamos a sofrer. As Olimpíadas disseram tudo. Eu não assisti, não tinha tempo, e não condeno quem assistiu a abertura, mas sabe o que eles fizeram? Blasfemaram do nome do Senhor. E na verdade, o símbolo agora, que era uma espécie de Deus da adoração, era justamente um bode, todo revestido em ouro, e as pessoas adorando. Escute uma coisa: vai chegar um dia, e é bom que esse dia se aproxime, que todo cristão que for cristão vai ser perseguido. Mas escute uma coisa: mas antes que venha destruição para a igreja, o Senhor já está ouvindo o clamor da igreja.
O povo estava lá no Egito, 400 e poucos anos, clamando, clamando. Parece que o povo estava esquecido. E às vezes você clama, você diz, Senhor, até quando? Porque quando você olha para o ímpio, parece que o ímpio está dando tudo certo para ele. Não é verdade? Você faz um negócio com o ímpio e o ímpio te engana. E você fica no prejuízo. E você, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, porque o injusto, porque o mal prospera. E porque eu, Senhor, que tenho comunhão contigo, passo por lutas, por dificuldades. Eu vou te trazer uma palavra esta noite. É porque esta terra não é sua. Você está passando por aqui. Nós somos passageiros. Mas Jesus está voltando para arrebatar o seu povo e a sua igreja. E a mesma coisa que ele falou aos irmãos lá em Éfeso, ele também fala a vocês. Portanto, meus amados irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam lutar e estarem firmes nos dias maus. O que é, pastor? Quais são essas armaduras? Me diga, pastor. Paulo, ele diz todas as armaduras, mas para facilitar que a armadura é esta, é o batismo com o Espírito Santo. Se essas lutas, eu faço a minha caminhada, e sabe o que eu faço agora, pastor Aslan? Eu estou falando, e se alguém disser que eu sou doido, pode dizer que eu sou doido. Eu vou falando, eu vou orando em línguas estranhas. Eu chego e passo, povo, e eu vou falando em línguas estranhas. E tem um pessoal que anda comigo e fica, não fica entendendo nada. E eu disse, eu estou revestido do poder de Deus, da graça de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias, meus amados irmãos. E nós temos que estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hoje eu conversei com o irmão. Irmão veio comigo e disse, pastor, como é que você vai se posicionar em relação à coisa da polícia? Não, meu irmão, não vou. Veja, um pastor está no palanque político, traz confusão para a igreja. Não quero isto. Se eu fiz um tempo lá atrás, eu fiz como candidato, não como pastor. Mas traz confusão para a igreja. Traz ou não traz? Aí um pastor vai lá, está aqui, outro diz, mas o cara está aqui, mas está apoiando esse? Não está coligado com esse? Não estou condenando aqui os amados irmãos que são candidatos. Que Deus abençoe a todos vocês. Mas lugar de pastor é no púlpito. Não é em palanque, não. Sabe o que o Senhor disse para mim? Joel, escute uma coisa. Eu não te chamei para você estar em palanque, Joel. Permaneça onde você está. E eu vou te abençoar. Não coloque a minha igreja como um balcão de negócio. E aqui, meus amados irmãos, eu não vou declarar, a não ser que apareça um crente cheio da graça de Deus, pastor, eu sou candidato a prefeito dessa cidade. Aí eu vou dizer bem aqui para a gente ajudar nosso irmão. Eu não preciso dessas coisas. Não estou condenando. Mas isso traz mais confusão do que união no meio do povo de Deus. Não estou condenando o pastor Gesiel. Quem precisa do emprego. Eu sei que há muitos irmãos, pastores, que precisam do emprego. Precisam do emprego. E eu não quero que o amado irmão fique desempregado simplesmente por causa do meu radicalismo, não. Conheço diversos pastores que trabalham em gabinete de deputado e conheço diversos pastores que são parlamentares. Uma bênção lá em Brasília. Eu não estou condenando. O que eu estou dizendo do meu posicionamento, para que não traga confusão à cabeça de ninguém. E quero dizer mais uma coisa, preciso dizer, e qualquer pessoa que esteja nessa posição, não respeita. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Diga assim, sede firme, diga para o seu irmão, sede firme, seja constante, sempre abundante, na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho, pastor Rival, que o seu trabalho, pastor Elber, que o seu trabalho, pastor Francisco, que o trabalho dos presbíteros, que o seu trabalho, pastor Gesiel, que é no dia a dia aqui, só alguém sabe o dia a dia que você trabalha, e que o seu trabalho, meu irmão, o Senhor que serve água aqui, olha, que coisa linda, serve água aqui, o seu trabalho não é vão do Senhor, o nosso trabalho não é vão no Senhor, ele tem recompensa do Senhor. Agora a palavra diz, portanto, meus amados irmãos, tomem posse das armaduras de Deus, para que vocês possam estar
lutando. A nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. É contra os dominadores que querem dominar este mundo. E às vezes querem dominar a igreja. Mas a igreja, ela tem dono. Quem é o dono dela? Quem é o dono dela, do nome dela, do nome dela? Como é o nome do dono dela? Quem é o dono da igreja? É Jesus. Não é apóstolo. Essa igreja não é de apóstolo. Essa igreja não é de bispo. Essa igreja não é de pastor. Essa igreja não é de empresário, é de Jesus. Então todos nós estamos aqui para servir a Jesus. Portanto, meus amados irmãos, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, escreva aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes no nome do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora eu recomendo a vocês, pastor, eu queria me aprofundar mais, já são 9 horas e 2 minutos. Os irmãos têm que ir para a Bíblia. Eu apenas, ao capítulo 6, todo o livro de Efésios, diga: Senhor, me traz a revelação deste livro. Lá fala de mulher, de filhos, marido, igreja, ministério. E há uma coisa que o apóstolo Paulo traz, você tem que ter essa visão de Deus. É a batalha espiritual. Às vezes a gente passa por luta, por dificuldade, somos atacados, a gente chora, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente às vezes não sabe que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Agora, quero dizer para você, essa batalha espiritual que você está enfrentando, você não vence ela senão pela oração. Se não tiver oração, você não vai vencer esse inimigo. Mas a caixa de demônios, e o Senhor diz que é só repreendido. A oração é importante? É. Mas não é repreendido senão através do jejum e da oração. Eu estava em casa, alguém disse: pastor, pastor, qual é o projeto da igreja? Eu tenho tanta coisa aí, mas qual é o projeto maior? Qual é o projeto maior? Me diga, pastor. Foi até o meu irmão Josué. Joel, me trouxe um monte de papel. E eu disse: eu vou ver, Josué. Me trouxe um monte de papel. E eu coloquei diante do Senhor e disse: Senhor, está aqui sugestões maravilhosas. Eles não me deram sugestões. Todas as sugestões eu levo diante de Deus. O Senhor está aqui. Fala comigo, Senhor. Tanta coisa boa que pode ter em prática. E eu fui dormir. Quando foi de madrugada, eu vi uma voz dizendo: Joel, Joel, convoca meu povo. Que assim, não é coisa da coisa da minha cabeça. Eu vou dormir. Estava muito cansado. Eu vou dormir. Não tem aquela coisa que Deus fala para você e você diz: não, isso é coisa da minha cabeça. Eu que botei. Eu disse: não, é bonito que eu vi, mas isso é coisa da minha cabeça. Eu fui dormir novamente. Aí novamente vi a voz e disse assim: Joel, eu te coloquei diante do meu povo. Convoca o meu povo para a oração e o jejum. E o resultado disso virá aquilo que você ora há tanto tempo. Eu trarei o avivamento sobre a minha igreja. Então o maior projeto desta igreja é orar, é jejuar, é se humilhar diante de Deus, é nós pedirmos perdão. Meu irmão, já pedi tanto perdão esses dias ao Senhor, já orei tanto. Ô Senhor, me perdoa, meu Pai. E depois desta palavra do Senhor, eu vi que eu tinha tantos erros, tantas coisas para acertar diante de Deus. Coisas estavam no meu coração. Isso não é pecado, não é pecado. Alguém me empurra, qual o problema em empurrar de volta? Eu disse assim: não é assim não. Não é desse jeito não. Você tem que fazer o que Jesus mandou fazer. Meu irmão, é tão difícil a gente fazer o que Jesus mandou a gente fazer.
orar. Um dia desse eu orava, só orar para Deus destruir um camarada que eu tenho raiva dele, tinha raiva dele. Senhor, pega ele, fazer aquela oração precatória, pega ele, arranca ele, tira o couro dele. Aí depois disso tudo eu comecei a orar: Senhor, você sabe aquele homem que me fez aquele mal? Oh Senhor, eu quero que tu te reveles a ele, Senhor, que ele se converta ao Evangelho, à palavra. Parece que é discurso, mas não é. É o que está aqui na palavra. Éfeso, para que nós nos suportemos uns aos outros. E se a gente ter esse entendimento que nós temos que ajudar uns aos outros, nós vamos alcançar aquilo que nós precisamos alcançar, meus irmãos. Não é a disputa. Aqui não tem lugar para disputa. Não é ser maior, porque mesmo que alguém queira ser maior, não vai conseguir ser maior, porque aquele que é maior não vai deixar você ser mais do que ele, que é o dono do trabalho, o dono da obra. Há uma grande obra para nós fazermos, e eu não tenho como sair do muro. Papai disse para mim: meu filho, tu estás fazendo uma grande obra, porque Deus tem falado no meu coração. Disse: meu filho, não saia do muro. Você tem uma grande obra para fazer para Deus. Eu tenho esta consciência que eu tenho que fazer esta grande obra, não para mim, é para Deus. E todos aqueles que fizerem esta grande obra também receberão do Senhor a recompensa do Senhor. Que Deus, meus amados irmãos, toque a cada um de vocês. Nós já estamos aí no 4º dia, estamos indo para o 5º dia. E eu digo assim: fique tranquilo, porque só falta 25 dias. Mas um obreiro disse assim: pastor, eu tenho uma ideia. E eu disse: que coisa boa. Ele me trouxe, pastor José, uma planilha. Disse: pastor, tem como a gente fazer um negócio aqui da igreja orar 365 dias. Foi irmão Valdinei, o diácono, mandou 3 áudios para mim, e eu anotei tudinho. Eu disse: quem dera que todo irmão que desse uma sugestão para o pastor Joel, desse uma sugestão de ganhar algo pelo trabalho, pela obra de Deus. Eu anotei tudinho. Eu disse: vai dar certo. Então, depois desses 30 dias, já estou fazendo a listinha, e nós vamos orar e jejuar durante 365 dias. Pastor, até quando? Até Jesus voltar. Possa ser que nesse dia eu não esteja jejuando, mas vai estar presbítero Isaías. Possa ser que no dia que eu estiver jejuando, porque não dá para jejuar 365 dias, não. Mas no dia que você estiver fraco, desanimado, e você se sentir fortalecido, é porque tem alguém orando e jejuando por você. Nós temos que voltar à prática da oração, meus irmãos. E quando o crente ora, quando ele começa a orar, se coloca de pé, jejuar, ele começa a mudar os seus hábitos. Fique de pé, meus irmãos. O hábito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E a primeira coisa da oração, quando você ora, sem que você saiba, você se humilha. Não é verdade? Vai orar, você vai pedir. Sei lá, o dia: oh, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não mereço, eu sou fraco. Isso é a oração do humilde. O Senhor orou, o Senhor olhou e viu um homem batendo no peito. Eu dou o dízimo de tudo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Grandão. Jesus olhou um camarada, o cara batia no peito: Senhor, sou um pobre miserável, pecador. O Senhor chamou: vem cá. Quem fez a oração perfeita? Ou foi aquele que se colocou como miserável, como pecador? Lógico que todos ficaram ali. O Senhor Jesus foi justamente aquele. Meus amados irmãos, escute uma coisa: não é aqui no púlpito, não. É no nosso quarto que o Senhor nos conhece. Ele sabe quem somos nós. Mas um dia desse eu estava orando e eu disse: Senhor, se eu fosse o Senhor,
deixa eu ficar um pouquinho no teu lugar, um pouquinho. Aí eu tirei uma de Jesus. Se eu fosse, aí eu, achando que era Jesus, mas foi boa aquela experiência de madrugada, que eu me olhei. Eu disse assim: se eu fosse Jesus, eu não me escolheria. Eu não passaria no teste, porque eu sou um pobre, miserável pecador. E depois de me ver, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas eu quero vencer, Senhor. Eu quero alcançar, Senhor. Eu quero chegar no lugar que eu tenho que chegar. Eu disse para o meu Deus: Senhor, daqui para frente eu faço um compromisso contigo. Eu faço todo esforço para não largar a minha coroa. Portanto, se alguém quiser me afrontar, que me afronte. Se alguém quiser me caluniar, que me calunie. Se alguém quiser me perseguir, que me persiga. Se alguém não gostar de mim, problema. Eu quero chegar naquele lugar e eu não vou abrir mão da minha coroa. Estou de bem com Deus, com todos. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, nós ministramos para bater no peito, meu Pai, e dizer que ela era justa diante de todos, que foi Maria. Mas Maria, no seu canto, ela escreve: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Que nós possamos nos alegrar em Ti, Senhor, pela Tua mão que nos conduz, pela Tua mão que nos dirige, meu Pai. Senhor, ouve as nossas orações de cada um de nós, e que nós possamos, meu Pai, a cada dia nos diminuir, para que o Senhor cresça. Convém que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja aqui em Altamira, a cada um dos pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, a cada servo Teu, e abre as janelas dos céus e derrama sobre o Teu povo bênçãos sem medidas. É o que nós pedimos e Te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.